Filipenses capítulo 1, versículo 6. Um texto, imagino, já bem conhecido, mas que tem muitas verdades inseridas nele. Vamos meditar um pouco a palavra do Senhor. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Certa vez uma senhora estava passando por dificuldades na vida. Seu filho estava doente, as condições financeiras não estavam lá grandes coisas, e o pastor foi visitá-la. Ela já estava há algum tempo sem ir à igreja, porque estava desanimada, desiludida, um tanto, como eu posso dizer, desprovida de fé para deixar a sua casa e encaminhar-se até a igreja para adorar a Deus. Estava sem o ânimo necessário para esse propósito, para esse fim. E quando o pastor chega àquela casa, ela estava sentada no seu sofá, ela convidou o pastor para entrar, ele entrou e ela estava tricotando alguma coisa ali, fazendo uma costura, não sei. E ele então começou a conversar com aquela senhora e disse, tentando animá-la, e ela, não, pastor, é muita dificuldade, é muitos problemas, é muitas lutas, e o pastor tentando trazer versículos bíblicos, não é, para que ela pudesse se animar, para que ela pudesse perceber, não é, que Deus está fazendo a coisa, Deus está fazendo a obra. Mas não adiantava, aquela senhora continuava embrutecida, continuava pensando ainda nas dificuldades. E ele então olha para aquele trabalho que ela estava realizando, aquela costura, e ele diz, mas, irmã, como está feio esse negócio, né? Hein? Esse trabalho que a senhora está fazendo está muito feio, está sem graça, tá? O pastor não está vendo que está ao avesso, não? Olha aqui. Ela estava costurando, mas estava no avesso o trabalho, o bordado que ela estava fazendo. Então ela vira do lado correto, né? E estava ali um trabalho muito bonito. E ele disse, e não é assim que a irmã está vendo o trabalho de Deus, no avesso? Está vendo na sua perspectiva? A irmã precisa ver o trabalho de Deus na perspectiva de Deus. Deus está fazendo um trabalho e nós precisamos aceitar esse trabalho da maneira como o é, se é que nós cremos nesse trabalho efetivamente. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que Deus começou uma obra, e esta obra não é qualquer obra, é uma boa obra. E ele não somente nos mostra que é uma obra, mas é uma boa obra, mas que esta boa obra haverá de ser completada. E ele nos dá a data. É interessante, a palavra do Senhor é tão maravilhosa, né? E esta data é o dia de Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, quando Cristo retornar, nós estaremos prontos para esta obra que ele começou. Quando? Lá na nossa conversão, se é que podemos dizer assim. Porque talvez podemos dizer desde que nascemos, ou desde os tempos eternos. Porque o Senhor vem trabalhando em nós, através de nós, durante todo o tempo. Que desde o momento em que nós um dia recebemos a Cristo, eu posso ter a certeza que se eu perguntar para cada um aqui que de fato se converteu, qual foi o testemunho, se tivéssemos tempo para todos aqui falar do seu testemunho, nenhum testemunho é igual ao outro. Pessoas diferentes, situações diferentes, ocasiões singulares, sentimentos, emoções que vão fazer que fizeram com que você chegasse ao ponto de compreender a obra do Senhor ou o início dela. E Deus continua trabalhando até hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. É assim que funciona.
Esses dias estávamos trabalhando aqui no terreno da igreja, cortando uma árvore, né? Tínhamos uma árvore aqui, estávamos cortando ela, com o fim de termos um melhor trânsito aqui, os carros entrando. Temos mais uma ali, daqui a pouco os homens vão se reunir, né? Aqueles homens que estão animados já vão se preparando, agendando aí, para nós cortarmos mais uma árvore que falta ali. Mas, enfim, cortamos aquela árvore, nós cortamos, né, em pedaços ali, para nós. Tem destino, né? Temos um churrasco aí que estão falando aí, né, fazer um churrasquinho com os troncos das árvores, não é verdade? Tudo tem ali o seu propósito, o seu objetivo. Mas, irmãos, quão difícil foi cortar aquela árvore, né? O irmão Jackson ali com a serra e todo o seu know-how, estava nos orientando, nós estávamos ali apenas segurando as cordas, né, quando conseguíamos. Teve uma hora que não conseguiu, a árvore levou todo mundo junto, né? Mas é forte o negócio, é pesado, né? Mas, enfim, conseguimos cortar, e então cortamos aquela árvore em alguns pedaços. E um desses pedaços está aqui. É bonito, não é? Se olharmos de forma natural, vamos perceber a beleza daquilo que Deus fez. O ser humano é um ser belo por natureza. O ser humano, ele é belo porque foi Deus que o criou. Quando nós olhamos para o ser humano com as suas capacidades, quando olhamos para o ser humano com as suas produções e as possibilidades daquilo que o ser humano pode realizar, nós só podemos dizer obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor começou desde que o Senhor nos fez. A palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus, do pó da terra, fez o homem e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Ou seja, a partir dali, Deus começa uma obra na vida do homem. E Deus dá a este homem responsabilidades para ele resolver os problemas, gerenciar a terra. Em Atos capítulo 17, nós temos um outro texto que também fala disso. Atos capítulo 17, quando Paulo vai a Atenas, né, todos conhecem também esse texto, e chegando ali, ele passa a discorrer com aqueles atenienses a respeito daqueles altares, mas a partir do versículo 24, é onde eu quero me ater, percebam, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Todas as coisas que nós vemos, percebemos, todas as coisas são belas, porque Deus assim o fez. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quando nós olhamos para um toco como esse aqui, percebemos que todas essas coisas foi Deus quem fez. Mas a minha pergunta é, para que serve isto? Foi difícil tirar ele ali daquela árvore. Não foi fácil. Mas a pergunta é, se nós pegássemos esse toco aí do jeito que ele está, para que serviria? Para o churrasco que está projetado, não sei para quando, né? Mas talvez só para ser lançado no fogo e talvez aquecer por alguns instantes o fogo, aquecer ali o fogo para um churrasco, mas logo vai virar cinza, vai virar brasa e nada mais, para nada mais vai servir depois de um breve período de tempo. Se não houver o trabalho de Deus, que não é fácil, de tirar, de cortar esse toco e de fazer dele algo melhor, para nada mais servirá. Porque se vocês perceberem, se vocês notarem, se os irmãos prestarem atenção, o que você vê neste toco, além do toco que representa a árvore? Você vai ver parasitas. Eu vejo daqui, talvez você não consiga ver, mas tem teias de aranha, tem algumas coisas que não pertencem a ele, musgos, coisas que não estão ali, mas não é dele. Estão incrustados nele. Este verde ali que está,
de forma natural, ele é belo. Porém, ao próprio tirar daqui e levar para lá, já caiu algumas cascas e está sujando. É necessário que um trabalho seja feito, sabe por quê? Porque o ser humano, assim como este toco, quando Deus o fez, o ser humano permitiu que dentro dele, ou seja, nele, se inserisse uma coisa chamada pecado. Esse parasita chamado pecado que em nós está, nos atrapalha de permitir que Deus seja visto em nós, assim como Ele nos fez naturalmente. Este parasita chamado pecado, e Paulo vai falar aqui, versículo 30, quando ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Este Deus que fez todas as coisas, quando fala em Atos 17, versículo 24 e 25, agora este mesmo Deus está dizendo que estes homens que ele fez se arrependam, mas se arrependam porque nós sabemos a história. Se arrependam porque num determinado tempo da vida deste homem, ele permitiu que o pecado ou coisas extras à sua natureza pura, que era a imagem de Deus, chegasse a ele, penetrasse nele, fizesse parte da sua vida, da sua existência, e esta coisa, como já falamos, é o pecado. Portanto, o homem precisa se arrepender, e esse arrependimento não é fácil. Esse arrependimento não é um trabalho que vai ser tranquilo, porque qual é o propósito do homem segundo o próprio Deus que o criou? Versículo 27 do capítulo 17 de Atos, para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. O Deus que nos criou, nos fez para que nós buscássemos a Ele, e nesta busca Deus usasse a nós para a sua glória, para mostrar o seu trabalho de recuperar esse ser humano que outrora belo, mas permitiu que algumas impurezas chegassem até a sua vida. E Deus então começa a trabalhar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus faz isso. Deus nos arranca. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Falando aqui de Cristo Jesus e Deus Pai, claro, mas especificamente do trabalho de Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Perceba que nós estamos nesta terra, o pecado ele nos assedia de tal forma que Cristo teve que morrer, ele teve que dar a sua própria vida para nos desarraigar. E a ideia aqui, desarraigar, é de arrancar pela raiz, arrancar com força. Não é fácil, como já falamos há pouco tempo atrás, cortar esta árvore não foi tarefa fácil. Vários homens precisaram estar ali. Um bom tempo de horas precisou ser usado para que aquela árvore pudesse cair e, em especial, esse toco pudesse estar aqui. Nós não queremos. Por nós mesmos nós não desejamos. Mas o Senhor precisa nos arrancar. O Senhor mesmo precisa nos tirar, nos desarraigar deste mundo para começar um trabalho nas nossas vidas. E quando Ele começa esse trabalho para nós buscarmos a Ele, e então Ele passa a realizar algo em nossa vida. Temos aqui um trabalho sendo feito. Temos aqui, então, alguma coisa acontecendo. Percebam que nós vimos lá, quando Paulo fala aos atenienses, não é? Para que se convertam, para que se arrependam. Esse trabalho de arrependimento e de conversão é o próprio Senhor quem realiza na minha vida e na sua vida. É Ele mesmo que trabalha isto em meu coração, este coração morto, duro, que está por causa deste pecado.
Este sarrafo, que aqui está, precisou de algumas horas de trabalho, precisou de uma serra, precisou de alguma habilidade para que ele pudesse chegar até o estado em que está. Foi tirado essas cascas deste primeiro toco, foi tirado as impurezas, foi tirado esses galinhos, estas parasitas, esses musgos que aí estão, e foi dado a ele um formato. Foi dado a esse pedaço de madeira um formato agora para algum objetivo, para algum trabalho, para realizar alguma obra. Um tanto rústico ainda. Vocês percebem? Ainda está um tanto rústico. Mas para que isso acontecesse, foi necessário, como dissemos, que Deus fizesse esse trabalho, que houvesse um corte, que houvesse tempo, houvesse alguém que fizesse isso. O próprio Deus está fazendo em Cristo Jesus. Percebam que Oséias 6:1, Oséias capítulo 6, versículo 1. Várias partes daquele toco foi tirado. Imagine que você é este sarrafo aqui, este caibro aqui. Imagine se você pudesse estar sentindo a serra de Deus passando pela sua vida, passando pelo seu corpo e fazendo com que você sentisse todas as contrações e dores do trabalho que ele estava realizando. É necessário. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O Senhor precisa destruir, o Senhor precisa quebrar, o Senhor precisa cortar, o Senhor precisa arrancar, para que de mim, de você, da igreja, Ele possa fazer algo útil para a sua honra e para a sua glória. Lembram de Moisés? Estavam no Egito. Deus já tinha um propósito na vida daquela criança quando a sua própria irmã o tirou do rio. Deus já tinha um propósito. Mas ele passou 40 anos no Egito, aprendendo todas as coisas, todas as tecnologias, todas as filosofias e, por que não, toda a religião egípcia. Mas Deus já estava trabalhando na vida daquele homem. E Deus então um dia chama, mediante uma situação inesperada, onde ele mata alguém, ali um egípcio, e Deus então, a partir daquele momento, o chama para mais 40 anos viver no deserto. Você experimentou as belezas, a fartura do Egito, você experimentou toda a boa vida do Egito, mas agora você vai cuidar de ovelhas no deserto. Você vai sentir o calor durante o dia do deserto e o frio da noite do deserto. Sozinho, sem ninguém. Depois encontra uma esposa. Mas foram 40 anos ali, sendo trabalhado pelo Senhor. Um caibro rústico, mas Deus continuava polindo aquele homem. Tanto é que Deus um dia chamou Moisés: olha, Senhor, manda o meu irmão aqui, eu sou pesado de língua, eu não sei falar bem, eu sei que você é rústico, mas eu vou continuar trabalhando, porque aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nem eu e nem você, nenhum de nós, fomos trabalhados ao ponto de dizermos: chegou. Cheguei naquele patamar de excelência. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, para que eles continuem, para que eles permaneçam em amor, para que eles continuem na fé, para progredir cada vez mais na fé. Mas se você ler a carta aos Tessalonicenses, você vai perceber que Paulo elogia aqueles irmãos pela operosidade da fé deles. Mas mesmo assim ele continua dizendo: prossigam, continuem, para ver se vocês estão realmente na fé. É o trabalho de Deus nas nossas vidas. Esse trabalho não cessa, esse trabalho não termina e não acaba. Deus continua trabalhando nas nossas vidas.
assim como trabalhou na vida de Moisés, ele continua trabalhando em nós. Para que um dia, ainda que úteis somos, porque você pode ter esse caibro e você pode cobrir uma casa com ele, será muito útil. Mas ele não vai ter a beleza, por exemplo, de estar numa estande bonita, na sala de estar, ou talvez onde os seus livros vão estar ali acomodados, ou numa cozinha. Deus precisa continuar trabalhando em nós para que cada dia mais a sua beleza possa continuar sendo vista em nós. Agora um pouco mais trabalhado. As quinas aparadas, estes talvez você não consiga ver pela distância, mas tem aqui alguns fiapos de madeira neste aqui já não mais, este foi lixado. As quinas foram trabalhadas, foram lixadas, para dar um formato ainda mais excelente, com um visual ainda mais aprazível para quem vê, para quem olha para esse objeto. E não somente isso. Percebam que o que está acontecendo aqui, esse aqui está na sua cor natural. Aqui, alguma coisa revestida com um verniz. Foi dado ali uma demão de verniz, para que até mesmo estas partes da própria madeira, essas nervuras, estas cores, possam ficar mais vivas. Isto é Cristo em nós. Cristo em nós. Paulo vai dizer, revesti-vos de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Há um revestimento de verniz nesta madeira, mas perceba que Deus, quando nos fez, lembra o que nós falamos lá no início? Deus nos fez à sua imagem e semelhança. O ser humano é belo por natureza. O pecado o torna feio. Estas cascas que nós permitimos tiram esta beleza, mas no momento que isto é tirado, que isto é trabalhado, e vamos permitindo esse trabalhar de Deus, e nos revestimos de Cristo, nos tornamos mais belos, não por nós mesmos, mas pela beleza de Cristo. E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem de Deus, segundo a imagem de Cristo. Cristo nos fez assim, belos. O pecado atrapalha isto. Mas quando nós reconhecemos esse pecado, como Paulo vai falar aos atenienses, e nós nos convertemos e percebemos o que somos, como foi falado na introdução, o próprio Senhor faz realçar em nós nossas capacidades, nossas habilidades. Mas tudo isso precisa de trabalho. Nada disso vai acontecer de uma hora para outra. Talvez é possível, irmãos, que nós, quando nos convertemos e estamos ainda, vamos dizer assim, já achamos que já estamos assim. Não. Há um processo. Há um trabalho. É necessário determinados know-hows, conhecimentos, para chegarmos a este ponto. É preciso que alguma coisa externa a nós mesmos seja aplicada a nós, como o próprio Cristo, para que a beleza do ser humano possa ser realçada, não por nós mesmos, mas é Cristo quem o faz. Vejo a luz do Senhor que brilha. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. E Ele vai fazer isso em nós. Ele vai fazer isso em mim, na igreja de Cristo. Colossenses 1, 27. Eu acho que eu falei isso na quarta-feira, né? No dia que eu vier
a partir para a glória. Se você quiser colocar na minha lápide ali este verso, fica à vontade. Pelo menos a última parte. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim. Vai ser mostrada a glória dele. Vai ser mostrada a glória de Deus Pai. Quando nós quisermos fazer por nós mesmos, nós vamos continuar esse toco aqui. Cheio de parasitas, cheio de musgos, cheio de teias, de aranha. Mas, quando o Senhor, ou permitimos que o Senhor trabalhe em nossa vida, e Ele vai fazer, porque Ele começou a boa obra, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, percebam, estamos um pouco mais bonitos, estamos um pouco mais belos. Porque Cristo está em nós, estamos revestidos dele. Mas não somente isto. O trabalho segue, o trabalho continua. Jamais, Romanos capítulo 8, nós, como já dissemos nesta terra, vamos pensar ou poder imaginar que o Senhor tem trabalhado na nossa vida e já chegamos à totalidade daquilo que necessitamos ou precisamos. Romanos 8, a partir do versículo 31, vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pela própria designação do Pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para que nós fôssemos a imagem do seu filho. Mas percebam o que Paulo fala: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo uma obra em mim e em você. Se é que Ele começou. Se é que você tem deixado o seu orgulho e tem dito: Senhor, realize esse trabalho na minha vida. Eu vou ter que morrer para que isso aconteça. Você tem que morrer para que isso aconteça. O ser humano precisa ser arrancado para que esta obra possa passar pelos seus estágios. Esses estágios que são necessários para que nós então possamos, como diz o hino que foi cantado, cantamos há pouco: inimigo fui, agora estou à mesa. Sabemos que todas as coisas, versículo 28 de Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é lindo esta palavra, não é? Mas todas as coisas, envolve todas as coisas. Mesmo aquelas situações difíceis pelas quais você está passando, mesmo o seu próprio pecado. Deus permite que você peque, para que você possa perceber o quanto você precisa dele, a menos que você esteja gostando. A menos que eu esteja tendo prazer, aí já é outra coisa. Mas Deus permite que você caia. Deus nos permite. Lembra de Moisés? Como é que foi que Moisés fugiu para o deserto? Um convite, uma carruagem. Ô, Moisés, chega aí, tem um convitezinho, tem um negócio legal lá no deserto. Vamos lá? Não, ele matou um homem e teve que sair correndo. Pecado? Sim. Mas foi através desse pecado que Deus usou para que Moisés... Porque talvez se Deus mandasse um convite,
Moisés ia dizer, não, senhor, está legal aqui, tem uns negócios da hora aqui no Egito, eu tenho uma posição, eu tenho um status aqui, como é que eu vou? Não, não posso. Moisés precisou perceber que ele não era este bambambam, que ele não era o rei da cocada preta, como ele achava que era. Deus teve que quebrar, arrancar ele de lá, para que ele então pudesse, fugindo, perceber qual é a graça de Deus e o sustento que Deus pode dar mesmo no deserto. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para estar à mesa? Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Percebem o processo? Percebem aqui toda os segmentos que precisa ser passado para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, segue o processo, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na glória, nós glorificados seremos, glorificados estaremos em Cristo Jesus, a imagem do Filho de Deus, Pai, para estarmos à mesa, para estarmos com Ele. Agora, totalmente trabalhados, totalmente transformados para a mesa estar. Talvez não tenha feijão hoje lá em casa. Peguei a colher da mulher. Mas esse é o trabalho. De um toco feio, ainda que de forma, olhando como naturalista, tem a sua beleza, mas precisa ser trabalhado para ter uma utilidade. Esse trabalho segue, até que ele se torne um caibro rústico. Mas não pode ser colocado no interior da casa. Talvez vai ficar no teto, talvez vai ficar ali sem ninguém perceber, apenas suportando as telhas. Mas conforme nós vamos permitindo que Deus trabalhe em nós, agora você já consegue colocar isso aqui na sua cozinha, talvez como uma prateleira, como um suporte para alguma coisa que você deseja, né? Porque está envernizado e mostrando a beleza da maneira mais aqui você pode usar para o alimento. Agora, percebe que esta madeira foi transformada em algo mais íntimo, mais pessoal, mais particular. Está à mesa. Agora, percebam uma coisa. Em todo este processo, o que está acontecendo? Em todo este processo, qual é a transformação? O que é que você percebe aqui? Isso mesmo. Percebe que a madeira vai diminuindo? Percebe que aquilo que era eu está sendo trabalhado, cortado, tirado, arrancado, limpo, e vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. Pelo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. João Batista vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu diminuir, quanto mais não existir mais Márcio, quanto mais não existir eu, mais próximo de Deus eu estarei. Enquanto eu estiver lutando pelos meus planos, pelas minhas façanhas, para mostrar quem sou eu, menos próximo de Deus estarei. Mas quanto mais eu me despojar de mim mesmo e me permitir ser gasto por Ele, permitir ser trabalhado por Ele, permitir que a sua mão, as suas ferramentas possam trabalhar, ainda que doa. Mas quanto menos de mim aparecer,
mais íntimo dele eu serei. Estarei à sua mesa. Estarei para servi-lo. Talvez esta madeira desejaria ser qualquer coisa. Talvez este toco desejaria ser algo muito importante. Mas aqui ela foi usada para estar na mesa do Pai. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta, interna, externa. Eu não sei. Mas lembram daquela senhora? Estava vendo o trabalho de Deus, tão somente pela sua ótica, pelo seu prisma, e não pela ótica do próprio Deus, a visão de Deus, que é a sua própria glória. E é por esta ótica que precisamos olhar. Eu não sei o que você quer ser ou deseja ser, mas eu sei o que Deus deseja de você, e eu sei o que Deus deseja de mim. Ele quer usar-nos para a sua honra e para a sua glória. Só que para isso é necessário que esse trabalho seja realizado, seja feito na minha e na sua vida. E na vida da igreja como um todo. Às vezes não é bom, não. Às vezes dói. Choramos sim, claro que sim. Sentimos, parece que vamos explodir. Eu quero uma solução, mas não há solução. Eu sento, eu oro, eu me ajoelho, Senhor, e este meu pecado está aqui, está aí sim. A minha graça te basta, Márcio. Porque quanto mais fraco eu sou, mais forte eu serei. Quanto menos de mim existir, mais do Senhor existirá em mim. Lembra aquele coro? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Claro que nós estamos, e esse coro não fala sobre isentar-nos da responsabilidade da santificação, não é isso. Mas aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. Esse galho não conseguiria sair por si só da árvore. Ele não se soltaria. Ele por si só não conseguiria ser lixado ou não conseguiria ser serrado, muito menos ser envernizado. Quanto mais estar à mesa, ele não pode. Assim somos nós. Por isso a graça. Por isso o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para verter o seu sangue, para nos arrancar deste mundo e começar um trabalho diário nas nossas vidas, por mais que não percebamos. Talvez Moisés não percebeu isso, mas Deus o fez um dos maiores homens da história bíblica, da história da saga humana no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Talvez Moisés, Abraão, Daniel, Paulo, mas Moisés está entre eles. Mas Deus começou um trabalho e terminou esse trabalho. Ele começou esse trabalho em mim e em você, e Ele vai continuar esse trabalho. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito nisso, e é para a glória dEle. Vamos cantar o louvor, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Vamos ficar em pé, por favor, aqueles que podem, é claro. Vamos cantar pensando nesse trabalho que Deus quer realizar em nossas vidas. Esse trabalho começa de forma primeira, não é? Ou de forma bem sucinta, começa no momento em que eu tomo uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E eu digo, Senhor, eu não quero mais ser este toco aqui não. Cheio de imperfeições. Eu não quero ser esse pedaço de árvore, esse galho de árvore, cheio de parasitas. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu não sei o quanto isso vai custar. Eu não sei quão grande e quão profundo são as minhas imperfeições e as minhas dificuldades. Mas eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu sei que eu não consigo, mas o Senhor pode fazer. Vamos cantar esse coro.
não tenhas sobre ti. Não tenha sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Temos quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça de imperfeitos que éramos, ainda que continuamos manifestando todas as imperfeições da nossa vida de outrora ainda, no sentido mesmo de sermos humanos, no sentido mesmo de o pecado um dia ter afetado a nossa vida, nossos corpos físicos, nossa mente. Mas te louvamos, ó Pai, porque apesar disto, o teu Filho Jesus Cristo morreu por nós, deu-nos sua vida, derramou, verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos espiritualmente termos o desejo de estarmos na tua casa, de estarmos com os nossos irmãos, estarmos com os teus filhos, ó Pai, para louvarmos o teu nome. Assim um dia, ó Deus, onde pudermos dizer, sim, a partir desse dia eu reconheci, não eu, mas o teu Santo Espírito trabalhou no meu coração, para que eu pudesse vir a reconhecer o meu estado de perdição, de pecado, e que em mim nada havia de perfeito, mas eu pude sim, ó Pai, entregar a minha vida ao Senhor. Cansei de buscar, cansei de pensar por mim mesmo, e aceitei o convite de Cristo Jesus, para fazer dele Senhor da minha vida. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de um dia termos tomado esta decisão. Há milhares de pessoas que estão no mundo hoje vivendo para si mesmo, vivendo para a glória deste mundo, pensando ser alguma coisa, mas nada são. Mas, ó Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor, pela tua graça mesmo, nos escolheu para estarmos à sua mesa. E assim como o Senhor nos escolheu, assim como o Senhor nos chamou, que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para levar esta mensagem àqueles que ainda não te conhecem. Faz-nos humildes o bastante, faz-nos dispostos, ó Pai, o bastante, com os nossos corações, com certeza, com tremor e temor, para levarmos esta palavra àqueles que ainda não conhecem. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja, para que possamos ser úteis nas tuas mãos. Mas tudo isso fazendo pela tua própria força, pelo poder que vem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.